Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um podcast da LM. Você já sabe, é um canal jurídico contábil que toda semana a gente traz um super convidado. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Tatiane Calderaro Dalcin Bagatini. Estou olhando minha cola porque vocês viram, né? O nome é extenso. É advogada trabalhista e civil, então quero te agradecer imensamente. A gente sabe como os advogados, né, têm agenda cheia, audiências, clientes, então a gente fica sempre feliz, né, quando vocês conseguem um tempinho aqui pra gente. Imagina, eu que agradeço, é um prazer, né, ser convidada e faço questão de vir participar. Ai, coisa boa. E pessoal de casa, hoje o assunto é extremamente importante, porque a gente está falando aqui da parceria jurídico-contábil, mas esse fato aqui, esse tópico, melhor dizendo, que a gente vai conversar, ele atinge a qualquer profissão, né doutora? Claro. Então, a gente quer que tu fale um pouquinho para nós a diferenciação do que é um escritório boutique para um escritório de massa. Tá bem. Bom, um escritório boutique, ele tende a ser um escritório que tem um contato mais direto com o cliente, né? Ele tem aquela disponibilidade, aquela atenção maior que pode ser dada, né? Desde o início da ação, enfim, desde o primeiro contato com o cliente, quando ele chega no escritório para fazer uma entrevista, enfim, tu tem um contato muito mais próximo, né? O que muitas vezes é fundamental para todo o desenvolvimento do processo, né? Tu consegue conversar melhor, entender melhor as necessidades, as expectativas de cada cliente, né? E durante o processo, o retorno ao cliente, o acesso que ele tem aos profissionais também, né? A especialização, tu consegue oferecer um serviço mais especializado. É um trabalho artesanal praticamente, né? Então, tende a ser muito mais, no final, né? O resultado final tende a ser muito melhor. O escritório de massa também tem suas vantagens, né? Mas eles atuam mais no volume, né? Na questão de mais processos, demandas repetitivas, né? Então, muitas vezes, né, não tem aquela disponibilidade, aquele contato todo com o cliente, né? Tanto no início quanto no decorrer do processo. Então, muitas vezes, pode ser que o resultado também tenda a ser não tão bom, né, quanto um caso analisado minuciosamente desde o início, né? Pensado estrategicamente como pode ser feito no escritório boutique. Com certeza. Eu fiz questão de te trazer para esse tópico, porque realmente a doutora Tatiane, ela atua no escritório boutique, não de massa. E aqui a LM também, né? Então, claro, a gente sabe que tem o perfil realmente do cliente que vai se encaixar mesmo para o escritório de massa, mas também tem o perfil que é o de boutique. Então, primeiramente, eu acho que o mais importante para a gente contextualizar para o pessoal de casa é que esse cliente, ele tem que saber primeiramente qual é o perfil dele, né? Porque eu acho assim, o serviço é para todos, tem para todos os gostos, né? Mas ele tem que saber se encaixar para ver qual escritório que ele vai procurar. Porque o bem importante, e eu acho que tu vai concordar comigo, é que às vezes o cliente, ele realmente é o perfil do escritório boutique. Mas tem uma fala que o pessoal sempre acha assim: se é escritório boutique, eu vou pagar mais caro. Se é escritório de massa, eu vou pagar mais barato. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Tá bem. Sim, a gente escuta muito isso, né, doutora Cláudia? E assim, nem sempre corresponde à realidade, né? Sim. Porque o que acontece? O escritório de massa, ele ganha no volume, né? Então, ações repetitivas, por exemplo, só está aqui a nível de exemplo, ações de bancos, de cobranças, enfim, ou ações contra telefonias, né? Então é meio que uma ação padrão, né? De banco, por exemplo, são juros abusivos às vezes, praticados, né, fora do praticado no mercado, enfim. Então, muitas vezes eles acabam podendo ganhar no volume, né? E aí cobram às vezes um pouco menos, ou não também, né? Não necessariamente. Mas, por outro lado, não tem, né, como a gente viu, não tem aquela, muitas vezes, atenção, a diligência específica para um determinado assunto, né? E, por outro lado, também, né, no escritório boutique,
toda a estratégia pensada antes, né? Por exemplo, só dando um exemplo aqui, num processo que a gente está cobrando diferenças de comissões, por exemplo, né? Uma própria estratégia seria a solicitação de uma perícia contábil, né, já, né, na instrução ali, enfim, que muitas vezes essa situação não é solicitada também num processo de massa, né, então a ideia, né, de que o escritório de massa pode cobrar menos porque ganha no volume, nem sempre corresponde à expectativa final também pro cliente, né, então a ideia que se ouve é essa, mas nem sempre ela corresponde com a realidade, né. Muitas vezes, e na maioria das vezes, não digo muitas vezes, é melhor, por exemplo, o que tu preferes? Ganhar um valor a mais, né? Pagando um pouco a mais às vezes, ou um valor infinitamente menor, muitas vezes, e pagando menos, né? Então, tem essa situação também que a gente tem que ponderar, tem que analisar tudo, né? Enfim. Eu acho isso bem importante, porque quem liga para o escritório da doutora Tatiane, a doutora Tatiane que vai dar o atendimento. Isso. Quem vai ligar aqui para o escritório também vai ter meu atendimento. Aí, às vezes, o pessoal diz, mas então é só a doutora Tatiane que trabalha, é só a doutora Cláudia. Não é isso. A gente tem a nossa equipe, né? Tu tem a tua equipe, eu também tenho uma equipe, nós somos boutique, mas não somos pequenos. Claro. Mas é o conceito, né? Eu acho que isso que é importante para o pessoal de casa entender, é o conceito. Exatamente. O nosso cliente, ele não é mais um, né? Ele não é um número. O nosso cliente, ele não é chamado número 1, número 2. Não, ele é o Carlos, ele é a Andréia, ela é a Daniele, ela tem nome. Então, eu acho isso bem importante. E eu acho que é isso que o cliente tem que entender, né? Então, tipo, tá com uma dúvida no cálculo, né? Vai falar comigo, vai ver o cálculo. Tá com uma dúvida ali de repente, achou que a entrevista que ele fez tem alguma coisa que faltou, ele vai falar contigo. Sim. É diferente, o escritório de massa vai passar por um pool, né, de funcionários, de repente aquele que fez a entrevista e vai dar depois o retorno não é o mesmo. Exatamente. Então ele vai ter que falar tudo de novo, né? Então, claro, a gente não está aqui questionando, né? Como a gente estava falando, cada um, né, sabe a sua realidade. Mas como somos boutique, né? Sim. Óbvio que a gente também tem que defender o nosso trabalho, que é um trabalho muito bem feito, é de qualidade. E a gente tem que pensar assim, realmente tem aquelas ações de massa que são padrões. Vou dar um exemplo. Lembra no passado aquelas ações contra o FGTS? Sim. Bom, era inicial, era igual. Exatamente. Né? A diferença é que realmente tinha que fazer o cálculo e era bem chato. Sim. Porque tu tinha que calcular os JANs, né? Então, não podia botar só o depósito. Então, era um cálculo não difícil, mas sim trabalhoso, né? Mas a inicial era sempre igual. Então, aí a gente pode falar, é padronizado, então, né? Só que aí tem um detalhe. Só que o escritório boutique também pode fazer esse tipo de ação. Não tem porquê, né? Ter essa diferenciação. Então, acho que assim, tem o padronizado, só que a diferença é que o nosso vai ser sempre fundamentado. Exatamente. Né? Então, a outra coisa, a análise técnica da boutique, de repente, da outra parte vai ser uma análise genérica. Né? E isso também a gente está falando pelo tempo hábil, né? Claro. Porque se tu tem ações de massa, um grande volume, tu não tem como dar aquele atendimento, a gente sabe. Com certeza. Né? Mas claro, cada profissional sabe aonde direcionar, né? Claro. Sim, é uma coisa que a gente às vezes compara, né? Ou mal comparando, mas enfim. Quando tu vai procurar uma escola para teus filhos pequenos, enfim, tu vai conhecer, né? O que a gente tende, num primeiro momento, tentar ver algum lugar que a criança não seja mais um, né? Só mais um número na escola, que a escola possa ter, conhecer os pais, a gente conhece, né, todo mundo, chama pelo nome, conhece a criança, enfim. Em escritórios não é diferente, né? Querendo ou não, a gente tem bastante processo, né, para trabalhar, enfim, mas para o cliente aquele ali é o processo dele, muitas vezes é o único processo que ele teve na vida, enfim, né? Sim. Então ele precisa de uma atenção especial, né?
Muitas vezes, como tu bem colocaste, às vezes a pessoa que faz entrevista num escritório de massa, normalmente não é o mesmo que vai fazer audiência, ou não é o mesmo que depois vai fazer um recurso, enfim, ou quesitos para perícia, qualquer coisa nesse sentido. E muitas vezes eles querem o contato, ou ligam para o escritório, olha, eu quero falar com o advogado que vai fazer audiência, enfim, né? E é normal isso, né? Essa preocupação do cliente, por mais que a gente saiba que, mesmo tendo equipe, que todo mundo está por dentro, enfim, né? Tem aquela proximidade, aquela coisa de querer estar próximo, de querer saber os detalhes também, né? Então, é isso, é aquela questão estratégica, né? De tu também saber que tem que dar o retorno para o cliente, porque senão ele fica, né, numa situação ali sem saber o que está acontecendo, né? Muitas vezes não está acontecendo nada no processo mesmo, mas, né, a gente tem que dar esse retorno e falar, né, enfim, explicar, né, e o que muitas vezes nem é possível acontecer num escritório de massa, justamente por causa do volume, né, às vezes tu vai ver, eu quero conversar com o advogado que vai fazer o meu recurso, ou tu vai ver pela petição, muitas vezes é sempre a mesma assinatura digital, porque usa até o mesmo token do dono do escritório, alguma coisa assim, então tu nem sabe quem foi que fez a petição, então é diferente, né, tem todas essas situações pra gente analisar. É bem diferente, e até eu vou te fazer um questionamento agora sobre os escritórios que se dizem boutique, mas eles têm um conceito de massa. Eu vou te explicar melhor para o pessoal de casa. Por exemplo, tu tem o escritório boutique, enfim, como tu bem explicou. Tu tem a tua equipe, mas aquele que vai fazer audiência, ele também está dentro do processo para saber o que está acontecendo. Claro. Mas a gente sabe que tem muito escritório, né, boutique, por exemplo, que ele contrata, né, o pessoal para fazer audiências. Certo, tem escritórios que dão um bom treinamento, né, para esse advogado, para ficar dentro do processo, enfim. Claro. Mas eu, né, queria saber de ti, que eu acho que esse advogado que vai fazer audiência é sempre melhor o que está na equipe, né? O que tu acha? Concordo plenamente, né? Tanto do ponto de vista jurídico mesmo, né? Por mais que vai passar, né, as informações, enfim, toda a situação do processo, é diferente do advogado que trabalhou desde o começo, né? É a mesma situação, por exemplo, de tu pegares num processo que está andando, que outro advogado, né, renunciou, enfim, ou teve alguma situação, é diferente do que tu fazer o processo desde o início, né? Então, a própria questão da confiança do cliente, ele se sente muito mais seguro também, né? Se tu vai fazer audiência e já conversou com ele anteriormente, se fez entrevista, se sabe os detalhes, né? Isso é fundamental na própria audiência, né? A gente que faz audiência toda hora, tu vê a questão da tranquilidade mesmo do cliente, né? Não fica aquele nervosismo para saber se o advogado sabe ou não sabe da situação dele, né? Ou ele fica muitas vezes... até com vergonha, né? Porque não conhece, né? Exatamente, né? Não se sente à vontade para falar alguma coisa, né? E muitas vezes no meio da audiência, a audiência tá correndo, tá falando, e às vezes o cliente tá lembrando, conforme as respostas, né? Da outra parte, também ele vem, ele fala alguma coisa, olha, pergunta isso, ou lembra disso, e é normal, né? E muitas vezes se ele não tem essa não digo intimidade, mas esse acesso mais facilitado, né? Às vezes complica também, né? É isso que eu acho interessante. Porque é boutique, mas ao mesmo tempo terceiriza. Exatamente. Isso que eu queria dizer. E o escritório boutique, ele jamais vai terceirizar, né? Claro. Ele, claro que ele vai ter sua equipe, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho, mas tem que estar ali a equipe una, né? Todo mundo sabendo o que está acontecendo no processo. Primeiro, alto grau de responsabilidade, aquelas informações que estão no processo são sensíveis, né? Claro. A gente sabe que o judiciário está aberto para todos verem as informações, mas são sensíveis. Então, como é que vai vir uma outra parte falando da história dele? Sim. Porque a gente sabe que os clientes, eles são desconfiados, né? Com certeza. A gente também tem que falar isso, né? Então, essa parte do cliente pegar a confiança, saber que a gente está comprometido com o serviço, né? Tudo faz parte do escritório boutique. Sim, exatamente. Exatamente. Né? Essa é a questão. Então, pessoal, antes da gente passar para o próximo bloco, eu queria saber se vocês estão gostando do conteúdo, né? Se estão gostando, dão um like, compartilhe com seus amigos e se inscrevam no nosso canal, pois a gente está dando uma aula aqui, né? Do que é escritório boutique, o que é escritório de massa, até para tu ver qual é o teu perfil, para tu procurar, porque como a gente estava falando, né? Aqui nós não estamos falando tipo, esse é o melhor, aquele é o melhor. Não, é óbvio, né? Sim. Que eu e a doutora, nós vamos dizer que o melhor é o de boutique, né? Mas tem perfil para todos os gostos, certeza. Né? Mas vamos ver aqui um outro ponto, né? Então, no ponto de vista do cliente, né?
quais são as diferenças práticas, né, que ele percebe mesmo quando ele chega no escritório com esse atendimento personalizado, né, vamos dizer assim? Claro. Eu imagino que o que ele consiga perceber mais facilmente, né, é o próprio contato próximo, né? Com o advogado, a questão da especialização, tu pode explicar para o advogado, para o cliente, pode explicar para o cliente, né, as especializações. Olha, a gente trabalha com tal e tal área, né, aqui o nosso especialista nesse assunto é o Dr. Fulano, enfim, e aí é mais fácil dele visualizar num primeiro momento, né. Acredito que o momento da entrevista, né, é um momento muito importante, porque ali a gente sempre diz, olha, tu disponibiliza um tempo razoável, né? Porque principalmente nas ações trabalhistas, né? Nas ações cíveis não demanda tanto tempo, vamos dizer assim, uma entrevista muitas vezes, porque normalmente são poucos pedidos, né? Enfim. Diferente, né? Mas nas trabalhistas são infinitos pedidos, né? Infinitos, mas enfim, muitos pedidos que podem ser feitos, né? E tu tem que, às vezes eles procuram por uma razão específica, né? Mas como advogado, tu tem que chegar, tu tem que explicar, diz, olha, tem esse direito, né? Isso aqui tu prova com isso, né? Enfim. Então, eu acho que esse momento é o momento que o cliente também percebe, né? Que tu tá aprofundando o estudo do caso dele ali, né? Conforme as respostas deles, também tu já vai dando o feedback, né? Do que pode ser cobrado, de que maneira, com que documentos, enfim, né? Eu acredito que num primeiro momento é isso, né? E aí a gente vai depois, questão de resultado, no final, é uma coisa que muitas vezes pode ser trazida também, né? Já num primeiro momento para explicar, né? Porque, só a título de exemplificação, né? Às vezes a escolha do próprio rito, né? Numa ação civil, normalmente, né? Como tu disseste, tem que conhecer o cliente, tem que conhecer as necessidades dele, conversar com ele no primeiro momento para ver, porque muitas vezes numa ação civil, olha, ele quer... É uma situação ali que claro, a gente sempre diz que nunca, né, não tem resultado certo nem nada, e nem nunca garante resultado, sim, né? Nada é garantido. Lógico. Mas muitas vezes tu vê e já percebe que tem grande chance de ser uma ação procedente, enfim e tal. E muitas vezes até pelo valor da causa no cível, uma ação menor, tu podes ir pelo rito do JEC, por exemplo, né, que é um rito mais rápido, mais célere. Às vezes eles estão com pressa de alguma coisa nesse sentido, e nesse tipo de processo é permitido. Muitas vezes não acontece na trabalhista, né? Mas então até a escolha do rito eu acho que influencia, né, a conversa com o cliente, tudo, né? Se não tem uma necessidade de uma perícia, alguma coisa mais específica, né? Aí pode seguir determinado rito, mais rápido, mais célere, enfim. Então, num primeiro momento, acho que são essas as principais, né, percepções do cliente, vamos dizer assim, né? Mas aí, ao longo do processo, daí vão surgindo outras. E eu acho que o fundamental também, que cada cliente, né, que procura o profissional do direito, óbvio, ele está com um problema financeiro, né? Porque se é cível, vai ser financeiro, sim, trabalhista financeiro, família financeiro, claro, tributário, ou seja, é sempre um problema financeiro. Mas aquele problema, ele tá com uma dor, né? Então, muitas vezes o cliente quer um carinho, né? Com certeza. Porque muitas vezes ele foi demitido, né? Por injustiça. Claro. Às vezes ele pediu demissão por ele também. Então, sempre há uma injustiça, sim, ali em jogo, né? Alguns pedem demissão porque eles estão galgando algo melhor, mas ele depois viu que tinha algo ali, algumas injustiças que ocorreram, né? Então, eu acho que isso também é importante no escritório boutique, né? Como tu falou, o atendimento, né? Claro, não, com certeza. E o que acontece também, né? Muitas vezes eles procuram por uma determinada... A gente brinca, né? Até entre os advogados, né? Normal. Que muitas vezes acaba sendo psicólogo também, né? Porque a pessoa vem, conta, enfim, inúmeras vezes, né? E sempre como tu disseste, um problema... Pode ter vários direitos, né, sendo sonegados ali, mas muitas vezes o que pega no cliente é aquela coisa mais do moral, né? Alguma questão ali, um motivo de uma demissão, uma coisa assim. Muitas vezes até alguma coisa que não gera algum direito, mas que eles ficaram muito mais sentidos com relação àquilo ali. Tu tem que entender, tem que conversar, tem que explicar, né? Da maneira mais clara possível, né? Como é que funciona o processo em si. E o que eu acho bem fundamental, assim, ó, é que todas as ações têm uma estratégia. Claro, né? Com certeza. E a gente vê que nos escritórios de massa acaba sendo algo superficial, como a gente falou desde o início, por ser vários processos, né? Enfim, tudo padronizado, mas aí se perde bastante mesmo sendo ações de massa, né? Porque tu não tem uma estratégia, tu tem que ser superficial
Por quê? Porque tu tem que padronizar. Exatamente. Só que eu duvido que em ações de massa não tenha uma diferença de um cliente para o outro. Né? A não ser isso do FGTS que a gente estava comentando, mesmo né? assim, mas sempre tem. Não, com certeza. Eu acho essa questão principalmente, é claro, não tem por que a gente tapar o sol com a peneira também, por mais, né, que claro, existem os dois modelos, tem que ver a estratégia, cada perfil do cliente para ver qual é o melhor modelo, enfim, né? Mas, sem sombra de dúvidas, né, no meu entendimento pelo menos, tende a se perder muito nesse caminho aí, não diria do copia e cola, né, mas assim, de uma padronização, né, porque perde no detalhe, e o detalhe muitas vezes é o que tu ganha num processo pro cliente, né, como até mesmo eu referi antes, uma questão de uma perícia que tu deixa de pedir uma perícia contábil para fim de diferença de comissões, né, alguma coisa assim, que passa despercebido, não é que passa despercebido, às vezes passa despercebido e às vezes por estratégia não, né, vamos seguir o fluxo dos outros processos aqui e tal. E até mesmo, né, muitas vezes as ações coletivas, né, que eu acho que é um ponto importante de se comentar na massificação, no caso, né. Olha, são, sei lá, 80 processos que vieram agora na mesma situação, Para o advogado, muito mais fácil fazer uma ação coletiva, né. Vai qualificar as partes todas, né? E o direito praticamente ali é o mesmo, né? Se a ação é coletiva, né? Então vai, né, definir períodos ali diferente, o resto é basicamente a mesma coisa. Mas para o cliente, aliás, ainda para o advogado, né? A questão da inicial é mais fácil de tu montares, né? A questão da audiência infinitamente melhor, porque menos audiências, né? Tu vai fazer 1 ou 2 audiências no processo coletivo que tu faria, talvez, de 80 clientes, 160 audiências no mínimo, né? Então, para o escritório, muito mais fácil. Mas, para o cliente, eu entendo que não é a melhor opção. Por quê? E aí, questões financeiras, estratégicas mesmo, de valor agregado no processo. Primeiro, porque a questão do próprio dano moral, por exemplo, tá? Vou pedir dano moral por alguma razão ali. A prática, com certeza, tem nos mostrado que, num processo individual, tende o quantum do dano moral ser maior numa ação individual do que numa ação coletiva, né? Por exemplo, se o juiz vai fixar 20 mil, por exemplo, de dano moral para uma determinada situação, num processo individual, numa ação coletiva, muitas vezes, que acontece nos escritórios de massa, são 80 clientes ali. Ele vai, se ele for pensar em 20 mil para cada um daqueles 160, daqueles 80 reclamantes que estão na mesma ação, ele não vai dar um valor assim, porque ele vai pensar na capacidade também de pagamento da empresa, que muitas vezes não tem condições e tal. Então, para o cliente, já começa nessa questão financeira mesmo, né, de valores, né. Outra questão importante é a questão das próprias testemunhas. Muitas vezes tu entra com uma ação de massa coletiva para 5 ou 6... Dá um exemplo aqui a gente teve há pouco tempo de monitoras escolares, tá? Tu poderia entrar com uma ação para 10 monitoras, por exemplo, praticamente as mesmas coisas, mudava ali períodos e tal. E a gente opta sempre por entrar individual, por quê? Para não se perder as testemunhas, né? Porque se tu bota todo mundo na mesma ação, tu perde as testemunhas. Muitas vezes chega na hora da instrução que tu precisa, aí elas não tem mais para quem pedir, porque tá todo mundo no mesmo processo, né? Então essa estratégia também e muitas vezes o escritório de massa... vamos levando. Depois a pessoa que se vire para ir atrás de testemunha, enfim, né? Mas isso que é bacana. É o olhar para o cliente. Exatamente. Né? Então, por exemplo, para ti, ficaria mais cômodo fazer as 10. Exatamente. Ganhar tempo, pode atender outros clientes, mas não. O advogado boutique, ele tem o olhar ao cliente. Claro. Né? Com tem certeza. que fazer aquela ação ser a melhor possível, né? Exatamente. E aquela coisa, cliente satisfeito, o que ele vai fazer? Também vai te trazer novos clientes, vai te indicar, né? Então, acho que também é uma estratégia. Sim, com certeza, né? Então, isso que a gente tem que pensar. Com certeza. Já passou pelo teu escritório algum cliente que passou por algum escritório de massa, que não teve assim um atendimento e veio para o teu escritório? Sim, e muito comum isso, inclusive, né? Muito comum. Pessoas que, enfim, estão há anos, né, no mercado trabalhando e tal, já entraram com outras ações, né? E já reportaram situações justamente de descontentamento, assim, né? Mas normalmente porque não tem retorno, né? Porque tu entra com a ação e depois esquece do cliente, né? Ou o cliente muitas vezes entra em contato com o escritório, não consegue mais falar com o advogado, ou reclamam de só muitas vezes conseguir falar com o secretário, enfim, né? Que muitas vezes a pessoa até dá a orientação necessária, né? Mas tem essa queixa, né? Porque é a pessoalidade. Exatamente. Mas por incrível que pareça,
tem muita reclamação de não conseguir acesso, simplesmente não atende mais telefone, enfim, né? E a gente sabe que o cliente, ele fica naquela, né? Olha, por mais que tu diga, olha, qualquer novidade eu te aviso, se tiver... Eles vão ficar perguntando, tem alguma novidade no processo? Isso é normal, né? Mas a queixa, normalmente, é essa, né? A falta de retorno dos andamentos, da situação do processo, enfim, né? Ou de que, muitas vezes, olha, eu falei naquela outra ação que tinha essa situação e não foi colocado no processo, enfim. Então, é bem comum, mais comum do que deveria ser, inclusive, né? Vou te contar que aqui também o nosso escritório acontece muito, que tem também grandes empresas, né, que fazem os cálculos, um valor bem reduzido sobre os cálculos, mas aí, por exemplo, não é tipo assim, tu pega o processo desde o início, né? A cada etapinha do processo, essas empresas de massa, né, de cálculos, elas cobram por cada ato. Sim. Então, se tu for ver ao final, esse cliente pagou muito mais caro do que se tivesse contratado um escritório boutique. E, além de tudo isso, ele não tem esse atendimento da pessoalidade, né? Exatamente. Porque ele teve dúvida, porque muitas vezes tu entrega o cálculo, tu faz a decisão... vê o melhor da decisão, enfim, apresenta os cálculos, mas o cliente tem uma dúvida, né? E às vezes, não, o cálculo não está errado, tá certo? Mas ele tem uma dúvida, tá, mas por que foi assim? Por que tu calculou assim? Por que tu debitou tal? E aí tu tem toda, né, uma paciência de explicar, né? Claro. Foi assim, porque é assim, assim. Daí chega o final, o cliente diz, nossa, obrigada, nossa, como é legal tu dar toda essa explicação. Ai, me desculpa de estar te perguntando, mas faz parte da nossa profissão, né? Sim, tem que explicar tantas vezes forem necessários, né? Sim, a gente como advogado, né, trabalhando na parceria, muitas vezes eu pensando, nossa, às vezes eu vou fazer uma pergunta ali... mas faz parte. É ridículo, assim, né? Mas é a parte, né? Mas faz parte e é isso. E às vezes pode acontecer enganos mesmo, né? Então, acho que é importante. Né? É justamente essa troca que é importante também, né? Tu ter o acesso de chegar e perguntar, né? Não ter também aquela, nossa, agora eu não posso, né? Então, sempre, da nossa parte também, sempre muito... ter esse feedback, né? Exatamente. Muito então, tá. E qual conselho tu daria pro pessoal de casa, né? Por exemplo, o pessoal que tá te assistindo... quer entrar com uma ação, né? O que tu falaria sobre... eu sei que a gente já falou bastante sobre boutique, massa, diferenciação, o perfil do cliente, né? Mas quer incluir algo assim pro pessoal? Não, eu acho que, claro, né? A pessoa pensou em entrar com ação. Primeira questão, amadureceu a ideia, definiu que vai procurar os seus direitos. Primeira coisa... procura por um especialista, né? Na área, né? Se é trabalhista, lógico, né? Especialista em direito de trabalho e tal. Porque aí tu vai ter o melhor retorno das tuas expectativas, enfim, né? Bom, a gente até brinca, né? Volta e meia conversando assim... se tu tiveres um problema de saúde, né? Algum problema, enfim, tivesse que ser operado, enfim, problema do coração. Tu prefere ser operado por um cardiologista, por um especialista nisso, né? Ou por um clínico geral, né? Então, a lógica é a mesma para escolher o escritório, né? Tu tem que pesquisar, principalmente, né? Saber que procurar um especialista e tá aberto também a contar a tua história, né? Com tempo, com detalhes, porque muitas vezes é no detalhe que tu vai conseguir dar o melhor atendimento pro cliente, enfim, né? E traçar a melhor estratégia pro caso dele específico e, enfim, obter melhores resultados, né? Para todo mundo no final. E eu vou até puxar um gancho, sabe que a gente sofre também bastante aqui, que até quando eu dava aula, eu comentava isso muito nas aulas, que o pessoal dizia, mas qual é a formação do perito? Qualquer um pode ser perito. E até eu comentava, né? Eu falava exatamente isso que tu falou, por isso que eu achei interessante. Então, assim, tá, mas o médico, né? Vai operar teu coração, tu vai contratar uma pessoa do RH? Não, exatamente, não, né? Então, eu penso assim, cada um tem sua profissão, mas sabe que a parte da perícia contábil ainda é um pouquinho descriminalizada, porque às vezes o pessoal acha assim, pô, nós somos contadores, né? Então, acha assim, que não tem que ser contador para fazer uma perícia contábil, uma auditoria. Digo, não, gente, a gente tem a formação, faculdade, especialização, somos contadores, e aí... a gente vai fazer a perícia, a auditoria, enfim, né? Claro. Mas o pessoal acha assim, não,
qualquer um pode ser perito hoje em dia. Sim. Eles acham que não precisa de formação, sabe? Então, é isso também que a gente briga, né? Diz assim, não, então tá, tu quer contratar outro profissional, tu contrata, só que depois o barato sai caro, né? Não, exatamente. É isso que a gente fala. Até foi bom tu tocar nesse assunto, porque é um aspecto bem importante do processo, né? Principalmente nas trabalhistas ali, tem várias atuações, né, dos peritos contadores, e eu sempre, eu particularmente não tenho muita dificuldade em explicar para o cliente. Hoje 100% dos nossos clientes trabalhistas têm contrato com peritos contadores, né, principalmente com o escritório Laranja Manguela, para atuar nos processos. E aí, claro, volta e meia alguém pergunta assim, mas é obrigado porque eu tive um processo um tempo atrás e aí o advogado não me falou de contador, não teve essa situação. Eu disse, olha, obrigado, não é. Né? Assim como tu também não é obrigado a contratar um advogado, tem o jus postulante, aí tu pode ir pessoalmente na Secretaria da Vara, né? Sim. Mas enfim, então o que a gente diz? Obrigado não é, mas é fundamental, é importantíssimo, por quê? Porque se tu não apresentares os cálculos ou as diferenças por amostragem na hora que o juiz determinar, tu fica à mercê do que a outra parte apresentou, né? Então, como é que tu vai impugnar um cálculo da outra parte? Tu vai ter que concordar. Então, tem que estar bem ciente que se a gente não tiver essa atuação especializada, né? Porque nós também, como advogados, da parte jurídica, mas nós não somos especialistas em cálculos, né? E eu sempre deixo muito claro, eu poderia te dizer, olha, tem prazo de 10 dias para... enfim, contratar um perito, contador e tal, eu poderia largar na tua mão, tu vais atrás, né, e depois me dá. Mas a gente não faz isso por quê? Porque a pessoa não tem o conhecimento, né, não sabe nem onde começar a procurar, onde eu né? vou procurar. Exatamente. E muitas vezes, e eu sempre esclareço, olha, também não é questão só, olha, não é um escritório de contabilidade normal, muitas vezes não tem nem acesso aos sistemas que precisa, né? Sim. Para acessar os que é outra cálculos realidade, ali, né? né? Exatamente, né? Então eu digo, não, são peritos especialistas, né, contábeis para processo trabalhista, para processos, enfim, no geral, né? Então, nunca tive muita dificuldade. Hoje, 100% dos nossos clientes atuam com participação dos peritos. O que é muito definitivo, muito, vamos dizer assim, no resultado final é fundamental, enriquecedor, com certeza, né? É que eu falo pro pessoal de casa, parceria jurídico-contábil é tudo, por isso com que o certeza. nosso canal tá focado agora no jurídico-contábil. Então, quero te agradecer mais uma vez, dar um mimosinho. Imagina, muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço, adorei, agradeço mesmo a parceria, né, de sempre, principalmente a amizade, que continue sempre assim por muito tempo. Com certeza. E eu queria que tu falasse pro pessoal de casa, o pessoal ficou te ouvindo, se interessou pelo teu escritório, deixa teu contato. Tá bem. Bom, arroba do escritório é Calderaro Dalcin Advocacia, né? O meu é arroba Tati Calderaro Dalcin. O nosso escritório hoje fica na na Rua Santos Dumont, 1500, sala 706, no 4º Distrito, em Porto Alegre. Estou à disposição. A doutora Tati, além de ótima advogada, né? Parceirona, amiga, né? E realmente é um ótimo escritório. Muito obrigada mesmo. A recíproca é verdadeira. Legal. Então tá, pessoal. Então, não se esqueçam, compartilhem com seus amigos, dê um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Então, até o próximo podcast da LM.